Salve, amigos! Estamos chegando para apresentar mais uma vez o De Papo Pro Ar, aqui pela Rede Brasil de televisão. Pois é, e eu vou receber hoje uma pessoa que veio nos visitar e que a gente vai bater um papo com ela, um papo seguramente muito gostoso, que vocês que veem televisão muito a miúde conhecem, seguramente, né? Conhecem. Os amantes do esporte também têm muita admiração por ele e da culinária também. E nós o conhecemos como jornalista. Agora, ele acopla a carreira de jornalista dele, né? Na imprensa, na televisão, nas redes sociais, etc., há duas outras especializações. É a semiótica e a psicanálise. E a gente fica pensando, como é que um comentarista, um analista de esportes do porte dele consegue fazer isso? Nós vamos ficar sabendo agora com o Gabriel Perlini, que está aqui com a gente. Tudo bem? Tudo bom, Décio? Tudo bom, prazer Perlini? enorme. Obrigado aí pelo convite, viu? Obrigado você por ter vindo aqui, né? Imagina. Como é que foi essa coisa da psicanálise e da semiótica? Isso veio depois ou veio paralelamente a você ter se interessado não só pelo jornalismo, mas mais especializado para certas vertentes aí? Eu nunca... A semiótica é uma coisa que no dia a dia as pessoas não sabem do que se Sim, trata, né? sim. E aí eu fui ter contato com a semiótica dentro da faculdade, porque eu iniciei o jornalismo com alguns planos, com algumas intenções de falar... A minha pretensão inicial era cobrir política, economia, ir para um jornalismo que a galera fala que é mais sério, né? Só que aí dentro da faculdade eu desenvolvi um interesse muito grande pela semiótica, que é justamente aquela parte que todo mundo detesta, né? Estudar, que é uma coisa muito mais conceitual, que envolve muitas teorias e tudo mais, só que a minha cabeça se conectou muito grande com toda essa parte teórica. E aí eu fui fazer a minha especialização, a minha pós-graduação em semiótica, e aí de quebra veio a psicanálise junto, que é um curso integrado, e eu acabei me formando em semioticista e psicanalista, isso já depois de ter concluído a graduação, né? Fui fazer a pós-graduação, só que hoje eu só atuo como jornalista mesmo, só que a semiótica e a psicanálise me ajudam. Hoje em dia, por exemplo, na hora de fazer a condução de uma entrevista, de uma análise, de repente de perceber quando uma pessoa está tentando me enganar, me passar a perna, me dar uma informação falsa, eu já fico um pouco mais cabreiro aí na hora de fazer as análises, até mesmo os comentários, né? Mas isso leva você a ser mais... ser mais agudo, a conseguir revelações que outros jornalistas que não têm essas especializações que você tem não conseguem? Como é que é? Eu falando assim por mim, eu tenho para mim assim que a função do jornalista é fazer aquelas perguntas que as pessoas normalmente não querem responder. Claro. Só que quando eu percebo que a pessoa está ou me enrolando ou tentando dar alguma resposta que não condiz com aquilo que eu perguntei, eu não deixo o bonde passar, né? Esse que é o ponto, que muitos colegas muitas vezes acabam, sei lá, ou por um protocolo ou até mesmo por uma pauta já pré-definida, a resposta fica no ar, fica em aberto, só que a minha mente fica conectada à pergunta que eu fiz. Eu falei, poxa, eu fiz uma pergunta, eu realmente quero saber aquela resposta. Claro. E se a pessoa, enfim, desvia do assunto, se a pessoa busca elementos, se ela tem alguns traquejos corporais, que aí a psicanálise me ajuda também a fazer uma análise, eu sei quando a pessoa está, assim, se desvirtuando da realidade. Aí eu tenho que trazer ela mais para cá para me dar a resposta que eu preciso, Tem que né? puxar de volta, né? Exato, você não pode deixar a pessoa fugir, senão aí não é interessante, senão Claro. fica uma pergunta jogada e uma resposta mal dada, né? Só ilustrando aí, né? Comentando um pouquinho, tem um jornalista, um colega nosso, muito famoso, já passou por vários canais de televisão, que ele também insiste nas perguntas que as pessoas dão um jeito de fugir. Só que ele insiste de uma forma que aí é que as pessoas não respondem mesmo. Né? Assim, eu perguntei por quê, entende? Aí é que o cara foge de uma vez. Sim, né? sim. Agora, com esses conhecimentos que você tem da psique, obviamente, você sabe como
ultrapassar essas barreiras para poder conseguir a resposta que você precisa. É porque eu sempre também tento me colocar em todos os lados. O lado da pessoa que, obviamente, está executando o papel do entrevistador, o lado da pessoa que está respondendo e o lado da pessoa que vai assistir aquela entrevista. Eu e um amigo meu, o Arthur Pires, que hoje trabalha lá no programa Mulheres, a gente criou um canal de podcast no ano passado, justamente para entrevistar algumas personalidades aí que a gente sempre teve curiosidade. E para nossa grata surpresa, por exemplo, toda vez que a gente conduz uma entrevista, essas pessoas acabam trazendo revelações que elas nunca falaram inicialmente. O nosso primeiro programa nesse podcast, a gente entrevistou a Mulher Filé, que é uma pessoa assim popularmente conhecida pelo trabalho no funk, ensaio nu, algumas baixarias que ela já protagonizou na televisão. Só que ela se sentiu à vontade ali naquele ambiente que foi proposto para ela e na maneira como a gente veio conduzindo as perguntas, que ela sofreu violência obstétrica, né? Então, olha só. Ela quase morreu durante o parto Uau. dela, a filha dela quase morre durante Isso o parto. nunca tinha sido aventado. Não, e ela se envolveu num processo judicial que está correndo em segredo de justiça. Caramba. E ela se sentiu à vontade de falar isso pra gente. Então, naquele momento, logo a primeira edição do nosso programa, a pessoa já ter essa sensação de abrir isso, é mérito de quem também está conduzindo a conversa sem ali, dúvida. né? Vocês humanizaram completamente, né, uma pessoa que poderia ter um outro tipo de visão por parte do telespectador. Exatamente. Né? Eu acredito muito nesse... É que também a área que eu cubro hoje, sabe, Décio? Eu comecei minha carreira no esporte, aí hoje em dia eu cubro televisão, famosos. Eu penso muito também na pessoa que está ali dando a resposta. Essa questão do enfrentamento, de você colocar a pessoa contra a parede, eu acho que cabe em momentos que nem o que a gente está vivendo hoje, no cenário político, que tem muita gente que precisa falar coisas que a gente precisa ouvir, a gente precisa saber da verdade. Mas os artistas, eles precisam se sentir à vontade para falar realmente quem eles são. Então, essa questão do enfrentamento, eu não acredito muito. Eu acredito na proporção de um ambiente agradável para a pessoa se sentir à vontade de falar aquilo que ela não fala para ninguém, né? Quer dizer, para isso é que você, aliás, por isso é que você é um cara conceituado no jornalismo, porque você sabe fazer a volta. Ouvi isso do Décio, gente, olha só. Não, para com isso, pô. que mas coisa. É verdade, quer dizer, você tem as manhas, né, vamos dizer, popularmente, de fazer a volta das coisas para poder conseguir chegar naquele objetivo. Outras pessoas já preferem aquela coisa um outro tipo de técnica mais suave, como o martelo na bigorna, ou uma coisa parecida. Né? Mas me conta uma coisa, você ainda está no IG? Sim, tô lá, tô no portal IG, né? IG, né? O IG, isso, né? Exato. É um portal aí que durante muito tempo ele começou nos primórdios da internet, só que aí nos últimos anos ele está se reerguendo. Sim. Está num processo de reconstrução. Eu estou lá, já vai completar 2 anos, estou com a minha coluna lá, graças a Deus está indo muito bem. E vocês estão realmente reformando, mas não estão tirando o objetivo, a direção dele, então, o foco. O portal ele passou por uma grande reestruturação recente, né? E justamente por conta de situações aí econômicas que envolveram as antigas administrações. E quando eu fui chamado enfim, a gente começou a conversa, isso no final de 2021, para eu ir para lá, eles tinham um foco que era retomar a visibilidade do IG. E por eu ter um papel como jornalista mais investigativo dentro da área de entretenimento, os furos de reportagem que eu venho dando têm dado uma boa repercussão. Ótimo. Então, ali com o trabalho que eu tenho feito, tem aberto também a possibilidade de outros colegas colunistas chegarem também e ajudar a fortalecer a marca, né? Sem Então, dúvida. é um time que é pequeno, mas é um time que trabalha muito bem. É um time que trabalha muito unido e graças a Deus o negócio ali está crescendo, viu? Então, o Ocimar, nosso diretor, que você conhece muito bem, Sim. já me disse que nós temos aí um VT para apresentar, sensacional, mas antes a gente vai para o intervalo comercial, é rapidinho, é lá e cá e a gente volta com esse VT envolvendo o Perline, é claro, nosso entrevistado de hoje. Vamos lá.